Senhor, nunca deixe faltar azeite em minha vida, para que eu possa ter luz, para brilhar neste mundo de trevas. Tchau. Shalom. Sabe, na caminhada cristã, a gente aprende tantas coisas na vida. E uma das coisas que eu aprendi é que conselhos bons nós temos que receber, seja ele de qualquer pessoa. Se o conselho for bom, nós devemos receber. Nós não devemos deixar as coisas influenciar o nosso comportamento, os nossos costumes, os nossos princípios, que é de acordo com a palavra. Não devemos deixar influenciar, mas se um conselho for bom, receba. Isso me faz lembrar de Jetro. Jetro veio até Moisés e deu um conselho a Moisés. Jetro era um recém-convertido que tinha visto os feitos do Senhor, como o Senhor tinha, o que o Senhor tinha feito aos egípcios, ao Egito, e como livrou Israel. Jetro disse: agora eu sei que o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é maior do que todos os deuses. Então ele ofereceu um sacrifício a Deus, adorando ao Todo-Poderoso. E aí ele viu Moisés julgando o povo. O povo vinha até Moisés para que consultasse a Deus através do profeta. E Moisés ficava ali julgando o povo. Jetro disse: o que é isso que tu fazes? Isso que você está fazendo não é bom. Imagina, um novo convertido, recém-convertido, dá conselho a um homem que falava boca a boca com Deus. Imagina para esses grandão aí, esses sabichão aí da mensagem, se um recém-convertido for dar um conselho a eles. Eles vão dizer: não, você não saiu nem das fraldas ainda, você não tem condições de me dar conselho não. Agora observe. Jetro disse: o que tu está fazendo, o que tu estás fazendo não é bom. Tu vai se acabar, vai morrer e vai matar o povo também. Eu vou te dizer o que deves fazer. Então ele disse: olha, se você continuar assim, você vai matar, você vai se acabar e o povo também vai morrer. Sabe, existem pastores, um pastor para 10 cidades. Ora, ele vai se desgastar e vai acabar com o povo também, porque não vai ensinar para o povo, ele não vai ter tempo para ensinar para o povo. E o profeta William Branham nunca ensinou isto, um pastor para várias cidades. Não, nunca. Mas eles fazem o contrário. Jetro disse: olha, o que é que tu deve fazer? Escolhe homens e põe por cabeça. Cabeça de 1000, cabeça de 100, cabeça de 50, cabeça de 10. Se numa cidade só houver 10 membros, tem que haver ali um cabeça para aquele grupo. E o profeta William Branham ensinou que o pastor é o cabeça do grupo local. Mas sabe, Moisés, tu deves fazer assim: ensina os mandamentos, como essas pessoas devem andar e o que devem fazer. Ensina para eles isto primeiramente, que esses homens sejam homens capazes, temente a Deus, homens de verdade e que não seja avarento. E coloca por cabeça de 1000, de 100, de 50 e de 10. E diz a Bíblia que Moisés aceitou o conselho de Jetro. Aí veja só, Jetro salvou a nação de Israel pelo seu conselho. Moisés salvou a nação de Israel pela sua humildade de aceitar aquele conselho. O conselho de um recém-convertido. Isso é tremendo. Isso é humildade. Humildade é uma coisa que faz... Humildade é algo que realiza grandes coisas. Jesus viveu na humildade, andou na humildade, praticou a humildade, nasceu na humildade. E aí ele colocou e disse: olha, os problemas grandes, eles trazem para ti, mas os problemas pequenos, eles resolvem. O que
aquele que é cabeça de 1000 não vai se envolver com o que é cabeça de 100, nem com o que é cabeça de 50, nem aquele que é cabeça de 10, porque seria nicolaísmo, não. O que é cabeça de 1000 cuide dos seus 1000, o que é cabeça de 100 cuide dos seus 100, o que é cabeça de 50 cuide dos seus 50, o que é cabeça de 10 cuide dos seus 10. Existem pastores de 1000, pastores de 100, pastores de 50, pastores de 10, mas tem que ser um cabeça para aquele corpo local. Isso é tremendo. Oh, pastores do Brasil, não viajem 500 quilômetros para dar assistência a uma família. Não faça isso. Tendo igreja lá, não faça isso. Não fique viajando, feito um desesperado, e essas pessoas morrendo porque não tem ensinamento da palavra. Não tem um pastor por perto para cuidar delas. Não faça isso. Eclesiastes diz: se eu pegar o ferro, se eu afiar o ferro, eu colocarei menos força. Mas se o ferro não estiver afiado, eu vou colocar mais força, eu vou colocar força redobrada. Vocês estão fazendo muitos esforços e está sendo em vão. O povo está morrendo. O povo está morrendo. Eu digo isto porque eu convivi com um pastor que vinha de 30 em 30 dias. Só dava ceia e levava os dízimos. Não evangelizava, não ganhou uma alma sequer, nada disto. Dividiu a igreja e está aí com uma família, 2 famílias, desgastando-se e acabando com a vida dessas famílias que não têm ensinamento e não têm um pastor por perto. Que tristeza! Mude isto, aceite o conselho. Escolha homens tementes a Deus, capazes de verdade. Tem sim, Deus não ia levantar o rebanho em um local para deixar eles à toa, para deixar aquele rebanho sem um pastor. Tem. Prepare esses homens, como Jetro disse para Moisés, ensina os mandamentos, o que devem fazer e como devem andar, e escolhe esses homens para serem cabeças. Homens tementes a Deus, que não são avarentos, homens de verdade, homens capazes. Tem. Faça isto e vocês produzirão muito mais. Shalom. Shalom. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Eu quero trazer uma lição preciosa para nós, uma lição que vai nos ajudar bastante. Nós vamos entender aqui sobre nicolaísmo e vamos entender muitas outras coisas. Será que existe um pastor para várias igrejas? Vamos compreender isto. Vamos entender aqui um conselho de um homem que salvou uma nação. E a humildade de um homem em receber aquele conselho também salvou a nação de Israel. Um conselho e a humildade. O conselho de Jetro e a humildade de Moisés. Então deixa eu destacar isso aqui para vocês. No capítulo 18 de Êxodo, você vê, vou fazer isso aqui em 2 partes. Diz que Jetro foi sogro de Moisés, saiu de Midian e foi se encontrar com Moisés no deserto. Vamos destacar aqui algumas coisas importantes. Jetro, ele era um sacerdote de Midian, um idólatra, um pagão. Ele adorava outros deuses. Fora de Israel, fora da adoração de Israel, haveria adoração a outros deuses. Só quem adorava o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, era Israel. E aí você tem o seguinte: Jetro, a Bíblia faz questão de mostrar que ele era um sacerdote de Midian. Sacerdote. Então, ele era adorador de outros deuses. Só que ele veio se encontrar com Moisés no deserto, e aí Moisés contou os feitos que Deus fez aos egípcios,
o que Deus fez a Israel, por amor a Israel, Deus livrou Israel, salvou Israel e matou os egípcios. Jetro disse que tinha ouvido falar o quanto Deus de Israel tinha feito por eles, o que Deus tinha feito para Israel. Então ele foi se encontrar com Moisés. Então, diz a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 18, diz que Jetro diz assim: agora eu sei que o Deus de Israel é o maior que todos os deuses, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo. Então ele diz: agora eu sei que o maior de todos os deuses é o Deus de Israel, Yud Rei Vav Rei, e Jeová, como a gente fala aqui, Jeová para nós, aqui no Brasil. Mas Jetro tinha acabado de se converter quando ele disse: agora eu sei que o Deus de Israel é o maior de todos os deuses. Então ele foi e ofereceu um sacrifício a Deus. Ofereceu sacrifício a Deus. Você vai ler isso aí em Êxodo capítulo 18, versículo 11 e 12. Tinha acabado de se converter. Agora, você pega um recém-convertido, Jetro, deu um conselho a Moisés, deu um conselho a um homem que falava boca a boca com Deus. Imagina só. O conselho de Jetro salvou a nação de Israel. Eu vou explicar por que salvou a nação de Israel. Veja, agora, se um novo convertido, um recém-convertido, chegasse para dar conselho a este sabichão aí da mensagem, vamos dizer aqui na Paraíba, esse grandão que tem aqui na Paraíba na mensagem, um recém-convertido fosse dar um conselho a ele, será que ele aceitava? Ou ele dizia: não, você ainda está nas fraldas, você não pode me dar conselho? Imagina, eu vou dar um conselho para ele aqui nesta pregação, e conselho aos pregadores do Brasil, a estes que têm 10 igrejas, 5 igrejas, eu vou aconselhar de acordo com as escrituras, mostrando as escrituras para eles. Se eles tiverem humildade, eles vão receber. Veja, Moisés poderia dizer: quem és tu para me dar conselho? Eu falo boca a boca com Deus. Mas Moisés não fez isto. A Bíblia diz que Moisés aceitou o conselho de Jetro. O conselho de Jetro salvou a nação de Israel. A humildade de Moisés salvou ele e a nação de Israel. Olha só, um conselho bom é maravilhoso. Alguém me perguntou assim: nós devemos aceitar conselhos de outras pessoas que não sejam cristãos? Eu disse: claro que sim. Se o conselho for bom, sim. Aceite o conselho, mas não imite comportamento de ninguém. Não imite o comportamento de ninguém. Não deixe as pessoas influenciar o seu comportamento. O comportamento de um cristão é conforme a palavra. Então, se ali houver um cabeludo com um brinco na orelha, fumando um cigarro, ele vier me dar um conselho, se o conselho dele for bom, eu aceito. Porém, o comportamento dele está errado. Cabelo comprido está errado. Eu estou falando de um homem. Brinco na orelha e cigarro na boca, o seu comportamento está errado. Isto eu tenho que dizer a verdade para ele: o seu comportamento está errado. O seu conselho foi bom, mas se o seu comportamento está errado, e eu não posso imitar o seu comportamento, não, porque o meu comportamento é conforme as escrituras, os meus costumes é conforme as escrituras, então eu tenho que seguir as escrituras. Creio que você esteja entendendo. Não imite comportamento de ninguém. O seu comportamento deve ser celestial, é o padrão divino.
Agora veja. O que foi que Jetro disse para Moisés? Jetro viu Moisés julgando o povo pela manhã até a tarde. E ele disse: o que é isso que tu fazes? Moisés disse: o povo vem até mim para consultar a Deus, e eu declaro para eles as mitzvot de Deus, ou seja, os mandamentos de Deus, o que eles devem fazer. Jetro foi, olhou para Moisés e disse assim: ó, não é bom isto que tu fazes.